Hoje, qual que é a principal demanda dos homens no consultório? Acho que nós começamos a pensar assim, a maior procura é pela ejaculação rápida, né? Nós pensamos assim, ó, 64% dos homens gostariam de demorar mais, gostariam de aproveitar mais a relação. Então, esse é um dado que são os que mais procuram. Só que ainda, digo, é uma coisa muito complicada. Por quê? Um homem que tem uma disfunção erétil, ou seja, não tem ereção, tá com falta de ereção, ele leva em média 5 anos para procurar ajuda. E quem tá com problema na ejaculação leva até 10 anos para procurar uma ajuda. Então, Isso é assim, vergonha? não, é um preconceito, é mito, é vergonha, né? E ainda isso é uma coisa extremamente, hoje, tranquila de se tratar, de resolver. E depois a gente vai falar aqui que a gente desenvolveu um aplicativo exatamente para isso. Para treinamento de performance sexual masculina, né? Então, assim, você pode ir na tua casa, quietinho, não quero ir para o consultório, mas já passou para o médico disse que você não tem nada orgânico, você pode fazer o treinamento. Mas se você não tem problema nenhum e quer fazer um treinamento para melhorar a tua performance sexual, também vale a pena, que é o aplicativo. Mas depois a gente conversa sobre o A aplicativo. ejaculação precoce, ela tem a ver com a mente, não necessariamente é fisiológico? Quase nada fisiológico, né? Um homem, normalmente, 64% são ejaculadores rápidos, 23% são Qual que precoces. é a diferença? O rápido é aquele cara que gostaria de demorar mais, mas transa, chega um momento que daí ejacula. O precoce é aquele cara que às vezes nem começa uma relação e já ejaculou, tá? Às vezes eu tive casos já gravíssimos, assim, da mulher tirar a roupa e ele ejacular. Então, assim, Nossa. só encostar, começar os preliminares e já ejacular. E Então é fica mais uma sério. situação tão constrangedora. É muito difícil para ele, né? Uma frustração, todas as relações são frustrantes. E com isso ele vai criar um problema gravíssimo no futuro se ele não arrumar, que é a disfunção erétil. Ele vai perder a ereção por conta de ter sido um ejaculador rápido. E ele vai começar a ficar broxa, impotente. Entendeu? Antigamente chamava de impotência, mas é disfunção erétil, o nome certo. Né? Uhum. E o tratamento seria o tratamento para ejaculação precoce, então ele é psicoterapêutico, ele é É psicológico. psicoterapêutico, é um treinamento e é muito legal, porque assim, o método é meu, né? Eu criei um método para tratar esses homens. Eu trato isso há quase 40 anos, né? Já tratei mais de 5 mil homens. E eu fui desenvolvendo e melhorando os métodos, porque o método americano e europeu não dava certo no Brasil. Não dava certo. Porque o brasileiro não tem esse perfil de transar dessa forma, fazendo paradinhas. Então, as técnicas que existem, técnicas, né? Ou seja, métodos científicos é o stop, start, squeeze, que é comprimir a glande, que é segurar a respiração, parar. Não funciona, não funcionava no Brasil. E eu fui tentando mapear isso e tentando descobrir todas as características do ejaculador, do que tem problema de ejaculação, porque esses homens apareciam para mim no consultório já com problema de ereção. Eles não vinham procurar quando eu estava com ejaculação rápida. E eu voltei lá atrás e fui descobrir, desde que esse cara nasceu, o que acontecia com ele. E consegui desenvolver o método para o Brasil. Então, é técnica. Não tem nada de enrolação. É técnica. Ele grava igual ele aprende a dirigir um carro. Igual ele anda de bicicleta. É condicionamento. Tá? Ele vai gravar e ele vai a cabeça de cima mandar na cabeça de baixo. Tá, mas esse treinamento aí é por meio da masturbação? Por meio de masturbação. Ele vai fazer e ele vai treinar. Então, é treino o jogo. Treinar, treinar, treinar. Condicionou, pode jogar. Uhum. Então, mas como que funciona isso? Funciona. Né? Então é muito legal. Então, a maioria das disfunções, são psicogênicas, né? De etiologia psicogênica, de causa psicogênica. Mas assim, a gente sempre pede, passa pelo teu urologista, passa pelo seu médico, não tem nada orgânico, vai procurar ajuda. Ajuda psicoterápica, Uhum. né? Não sei se a gente consegue, claro que o ideal é fazer curso, mas tem alguma dica assim que a gente pode dar para quem está assistindo para começar a entender a possibilidade de se curar desse problema? Várias dicas. Respirar deve ser uma delas, né? Acalmar o coração, Acalmar o curte o momento. coração, diminuir a ansiedade, fazer bastante preliminares, né? Porque assim, o ejaculador rápido, ou
o que tem disfunção na ejaculação, né? Que tem uma inadequação. O que ele faz? Ele normalmente ele cria métodos errados para demorar mais. Quer desviar pensamento, quer pensar em coisa ruim, quer contrair o corpo, quer fazer exercício de pompoarismo. Nada disso funciona. Ao contrário, isso só prejudica, tá? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Então, quais são as dicas, né? Quanto mais ele relaxar, quanto mais calma ele tiver, melhor. Então, assim, sempre com muito mais lento, sempre procurando estimular ao máximo o parceiro ou a parceira, né? Com quem ele estiver. E aí, sim, enquanto isso ele pode relaxar. E é exatamente o contrário que os caras fazem, né? Eles acham que se eles forem mais rápidos, e se eles... quanto mais rápidos eles forem, mais eles podem demorar mais na penetração. Ao contrário, né? Tem uma teoria também que circula de que se eu trancar muito, depois eu não consigo ejacular. Isso é real? Real, mas não é porque ele trancou muito, tá? É porque ele passou do ponto. Existe um ponto, que é um ponto máximo, antes de você entrar num processo que chama inevitabilidade ejaculatória. Nem super-homem segura nada aí, tá? Então, o que acontece aí? Esse cara, às vezes, aciona a ejaculação, mas não emite. E aí ele perde a ereção. Ou não consegue ejacular, tá? E isso é confundido com o quê? Disfunção erétil. Aí o cara vai lá e mete remédio, toma um monte de coisa, um monte de medicamento, e acha que não vai. Você toma medicamento para dirigir carro? Tu toma medicamento para aprender a andar de bicicleta? Isso é controle. Controle se aprende. Cabeça de cima mandando na cabeça de baixo. Isso é aprendizado. E informação importante agora. Quanto tempo é o tempo normal, digamos assim? 5 minutos é ejaculação precoce, 10 minutos é tanto, e a partir de quanto já é normal? A gente consegue metrificar? Não, porque isso já aconteceu, né? Tinha assim, menos de 2 minutos, menos de 1 minuto, menos... Não, esquece. Se você está insatisfeito com o teu tempo e você gostaria de aproveitar mais e não consegue, você está insatisfeito e não consegue, você é um ejaculador rápido. Eu estou insatisfeito e eu não consigo ejacular, eu sou um ejaculador retardado. Tá? Que é um outro problema gravíssimo também. Gravíssimo. O cara fica ali e não consegue, o estímulo não é o suficiente e ele não consegue. Ele condicionou, às vezes, estímulo muito forte que não reproduz na relação. E esse cara daí precisa ser... Isso daí não é uma disfunção. Se ele for mais grave, pode até ser. Mas é uma inadequação. Uma coisa que a gente tem que falar aqui. Pornografia. Pornografia em excesso ou muito forte vai criar um sério problema. Sérios problemas. Então, nós temos que alertar isso, tá? Porque é muito sério, realmente. Tá? Então, assim, o estímulo da relação, às vezes, não reproduz aquilo que o cara treinou, entre aspas. Ele tá acostumado o quê? Com vídeo forte, estímulo muito forte, ele abre 2, 3 vídeos para se masturbar. Então, ele condiciona algo que ele não reproduz. E aí ele acha que ele tá com uma disfunção. E ele não tá com uma disfunção, ele nem tá com problema, nem tá com uma doença, não é grave. Entendeu? É uma adequação que não aconteceu, que precisa acontecer. E nisso a gente faz também, que é o que a gente trata, né? Esse tempo todo tratando esses homens. Um dos problemas do excesso de masturbação com a pornografia... Porque tem outra pergunta, que isso é muita pergunta, calma, a mente já tá... a gente tem diferença de uma masturbação terapêutica, saudável, de autoconhecimento, e tem por uma masturbação pornográfica que começa a ser ruim? Onde que é esse limite? Tá, isso, foi bom você ter falado isso, tá? A pornografia tem um lado bom e um lado ruim, tá? Se você cria, lê contos eróticos, vídeos leves que tem história, filmes, romance erótico, que você tenha que imaginar, que você tem que usar teu cérebro, usar tua mente, ótimo, tá? O problema é quando vem pronto. E é muito forte o estímulo, às vezes. Você abre vídeos que não tem nada a ver com a realidade. Que você nunca vai. Então, você condiciona algo muito forte. Então, se masturbar com... a gente ensina a técnica, mas, na verdade, quanto mais lento, com mais imaginação, com mais calma,
com mais conteúdo que você possa criar, melhor. Tá? Agora, essa coisa que você só visualiza e faz, só visualiza, tá tudo errado. Porque você vai só treinar olho, visão, né? Você não usa isso para imaginar. Então, antigamente, o que nós tínhamos? Historinhas, contos, fórum nas revistas masculinas, né? Playboy, Ele, Ela, Sexy. Então, essas revistas mostravam o quê? Tinha lá umas historinhas, você via umas fotos e tinha que ficar imaginando. O que acabou? Você vê tudo pronto. Então, essa meninada acostumou o quê? Só vídeo, 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 vídeo. Quando vai ter relação, quando vai começar a vida sexual, aquilo ali não reproduz nunca o que ele viu no vídeo. A realidade é muito longe dos vídeos. Então, assim, cuidado com os vídeos. Cuidado com esse conteúdo pornográfico muito forte, que ele vai criar um problema sério, uma disfunção, aí sim. Porque cria essa lacuna, aí o cara com 17 anos brocha. Não consegue ter estímulo. Porque o estímulo de uma relação não corresponde ao estímulo forte que ele sempre usou a vida inteira. Né? Desde os 15, desde os 14, desde os 13, ele se masturba com estímulo forte. Então, tá tudo errado. Isso pode dificultar o orgasmo masculino também, porque no sexo real, digamos assim, o estímulo não, às vezes pode não ser tão forte ali, fica, o teu corpo pode acostumar com outro padrão de Exatamente, é isso aí. Acostuma com um padrão que não reproduz. Esse padrão não vai reproduzir no teu dia a dia, na realidade do teu dia a dia. Muitas vezes, até pode, mas no geral não. Olha, o Rogério Casarotto. Uma pergunta ótima que depois eu vou fazer a pergunta do Rogério que depois eu faço a minha. O treinamento, ele serve para todas as pessoas, inclusive as pessoas de mais idade, os idosos? Para todas as idades. O treinamento é Lucy treinamento sexual, tá? Acho que é importante a gente explicar um pouquinho por que é isso, né? O que é esse treinamento. Na verdade, uns ex-pacientes meus, que eram uma meninada, né? Apareceu no meu consultório, depois de um deles, o Thiago, que foi neurologista. O urologista falou, vai lá que a Lucimar resolve insegurança sexual. De começar a vida sexual, o cara tava ejaculando retardado. Tinha uma ejaculação retardada. Então tinha um problema, tal, foi lá. E aí, chegou lá no consultório e resolveu o problema dele. Em seguida, o que aconteceu? Tá? Ele mandou um amigo dele. Mandou um amigo, que hoje é esse amigo íntimo dele. Falou, cara, eu fui lá, fiz o treinamento, fiquei ótimo e tal. Aí veio outro amigo, veio o Valdemar, depois veio o Bernardo, né? E começou a aparecer a meninada no meu consultório assim, olha, Lucimar, eu vim aqui, falei, qual urologista que te encaminhou? Não, ninguém me encaminhou, quem me encaminhou foi o Thiago. Tá, mas qual que é o teu problema? Não, eu quero ficar igual o Thiago. O outro dizia, não, eu quero ficar igual o Bernardo. Aparecia outro, eu quero ficar igual o Valdema. E cada um veio. E se passaram quase, sei lá, 15 anos, 17 anos, esses meninos me procuraram. Agora, em plena pandemia, eu estava me aposentando. E disseram assim, Lucimar, nossa vida antes da Lúcia era uma coisa e depois da Lúcia era outra. Então, nós gostaríamos de deixar esse legado para os homens. Porque você tratou quase 5 mil homens, como que você vai tratar mais 5 mil homens agora? Você não vai ter como. Então, eu acho que os homens têm que ter a oportunidade de vivenciar isso que nós estamos vivendo. Nessa qualidade que nós atingimos. E, realmente, eles me botaram isso na cabeça, fizeram com que isso acontecesse e foram lá em casa, insistiram e me convenceram a fazer um aplicativo para os homens. Tem dado muito trabalho. Você imagina algo presencial se tornar totalmente online. Né? Então, assim, é muito trabalhoso, mas tem sido muito prazeroso saber que muitos mais homens terão a oportunidade de ter uma performance sexual melhor. Então, esse treinamento, cara, eu tô assim, a gente tem mais de 30 aulas, é uma coisa extremamente delicada, a gente tá vendo isso com todo amor e carinho, porque eles não precisavam de dinheiro, muito menos de montar isso, muito menos eu que estava me aposentando, né? Isso é realmente para deixar para os homens algo que você sozinho em casa pode fazer. Então não independe da idade, tá? Eu falo assim, ó, se todo menino aprendesse a ter controle absoluto sobre teu corpo, conhecer teu corpo e ter controle sobre ele, nós não teríamos mais disfunção sexual. Sabe o que é isso? Lá aos 14, 15 anos, esse menino começasse já a se masturbar, certo?
tá? E passasse a ter segurança sexual, nós não teríamos mais problemas. Sim. E é isso que o aplicativo faz. Tá? É isso que o treinamento dá. Que é a segurança, que é essa tranquilidade de você poder definir a tua sexualidade. Definir a tua performance, sabe? E aí, assim, é como treinar. Se pra jogar você não treina, então, esse treinamento é assim. Treinei pra jogar. E eu tô tão bom que eu sei que eu posso jogar bem. Tô confiante que posso jogar bem. Então, para todas as idades serve.